Diretamente de Impúria Brava, eu venho aqui deixar esse recado para você. Se inscreva no canal, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo e a hora que você está assistindo esse episódio. É muito importante para a gente o seu comentário e a sua inscrição. Assim a mensagem chega para mais e mais pessoas e nós te conhecemos melhor, tá bom? Ótimo episódio para você e divirta-se. Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas ao Impúria Pod. Mais um episódio. Mais uma vez estou nervosa e estou muito feliz de estar aqui. Sejam bem-vindos. Hoje a minha parceira aqui tem bastante conteúdo. A gente vai apresentar algo bem legal para vocês. Fiquem até o final do vídeo. Comentem, compartilhem e me diz aí de que cidade vocês estão nos assistindo ou nos ouvindo. Hoje, a minha convidada é a Natália. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente vai ter um papo bem legal. Para quem não sabe, não me conhece, eu me chamo Pamela Peixoto, sou cabeleireira, empreendedora, sou instrutora e especialista em algumas áreas também, como alisamento, mega. E comecei a empreender aí tem pouco tempo. Estou no mercado somando e construindo autoestimas também. E amizade. Natália, seja bem-vinda ao Impúria. Sei que você é da área de podologia. Sim. Me conta como que você começou. Então, eu comecei primeiro, né, como manicure, aos 13 anos. E eu atendia domicílio, mas continuava estudando. E aí, com o tempo, foi passando e eu fui trabalhar no salão e eu conheci uma cliente e ela falou super bem da podologia, que eu tinha dom, mas eu não tinha contato de nenhum lugar, né, de uma escola para poder estudar. E aí ela pegou com a podóloga dela o contato, me passou e eu entrei em contato com a escola e entrei no curso e me apaixonei. E desde então eu venho sempre estudando, me especializando. E tem 9 anos que eu sou podóloga. E sou especialista em biomecânica, faço palmilhas, faço chinelos terapêuticos. Então, eu não paro de estudar até hoje. Nossa, muito legal essa área. A gente acha que podologia é só cuidar dos pés, né? Mas vai além disso. Vai muito além. Nossa, muito legal, Nath. E me conta, como que você começou? Então, eu comecei como técnica, primeiro, através dessa cliente, né, que me passou o contato. E aí, do técnico de podologia, eu queria mais. Eu achei que eu tinha que estudar mais. E aí, eu fiz a graduação de podologia, que muita gente nem sabe, né, que tem a graduação, mas tem até pós-graduação de podologia. Então, eu fui além, fiz a graduação, fiz também pós-graduação de pé diabético, porque Nossa. eu atendo muito idoso, atendo muito diabético, e o cuidado com o diabético, assim, é muito minucioso, sabe? Porque uma unha encravada, um calo com núcleo, uma unha infeccionada, inflamada, esse paciente pode até mesmo perder o pé. E ele não tem essa consciência disso, né? Então, o podólogo está aí, né, para isso, para informar e ajudar no tratamento desse tipo de paciente. Nossa, é um cuidado que a gente tem que ter além da profissão, né? Sim, Até porque sim. a autoestima da pessoa tá envolvida ali. E, Nath, me conta, como foi você ser a sua própria chefe? Como que foi esse início aí? Então, primeiro eu trabalhei, depois de formada, né, no técnico, eu trabalhei numa clínica de podologia. E ali foi bom, no início, né, CLT, foi bom para aprender, né? O início Eu da aprendi gente, né? Faz muito. parte do processo. Sim, exatamente. Fiz estágio nessa empresa, trabalhei por 2 anos e meio lá, então para mim foi uma escola, porque eu terminei o técnico, consegui o estágio nessa clínica e em seguida eu continuei trabalhando. Fui bem no estágio, né, e fui contratada. Então, lá eu aprendi muito. Todos os atendimentos, todas as doenças que tem para tratar,
verruga, calo, unha encravada, aquela bem inflamada que todo mundo tem medo, né, na internet. Sei. Então, tudo isso eu aprendi nessa clínica, que foi uma escola realmente. Em seguida, eu fui para outra clínica, também como CLT. E ali, eu era já comissionada, mesmo sendo CLT, né? E aí foi bom, porque material era eu que dava. Então, ali eu já comecei a ter o gostinho. Falei, gostei disso. Mas eu vi também que era bem difícil. Porém, eu entendi que os pacientes iam junto comigo. Porque eu saí dessa clínica, fui para outra e eles me acompanharam. Nossa, muito bom. E aí eu pensei, estou no caminho certo. E aí apareceu uma oportunidade de sublocar uma sala. Aí eu conversei com meu marido, o que você acha? Ué, você que sabe, o que você quer? Eu falei, eu quero isso para minha vida. Vai ser difícil? Vai, mas vamos tentar. E fui, agarrei essa oportunidade, subloquei primeiro uma sala e foi a melhor decisão. Assim, é bem difícil. É um início bem complicado. O início ele é doloroso e eu costumo falar isso para todo mundo. Dói muito crescer. Dói Exatamente. Muito. Dói demais e você não espera, né? Porque é muito assim incerto. Você vai, os pacientes falam que vai te acompanhar, mas você não tem certeza. Você vai com a cara e com a coragem. E a gente conta com cada paciente, cada cliente. Exatamente. Ainda mais assim, porque eu saí do CLT e fui. Então, é muita coragem. Eu estava conversando com uma cliente essa semana e eu até falei para ela que eu contava com cada cliente. Se a cliente falasse assim, Pamela, não vai dar para eu ir, eu falava, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta agora que eu comecei a empreender? Aí eu já ficava desesperada, eu falava, Senhor, manda cliente, pelo amor de Deus. A base da oração. Nossa, a gente tem que ver. O empreendedor, ele vive à base de oração, à base de água, tá? Quem acha que empreendedor come picanha o tempo todo, não tá vivendo essa realidade, não. Nem um pouco. E me conta como que foi para você os primeiros dias, assim, sendo sua própria chefe depois de ter saído do CLT? Olha, ter que lembrar de tudo, eu acho que essa é a pior parte. Porque assim, eu tenho que lembrar do material, eu tenho que lembrar do produto de limpeza, eu tenho que lembrar que tem que pagar a conta, eu tenho que lembrar de tudo. É da luz, é da internet, é do aluguel, é muita coisa. E eu não tinha nada disso. CLT era só chegar, trabalhar, me preocupar com alguns materiais que eu usava e acabou. Só que empreendendo não é assim, não, né? Não é assim. Eu lembro que no meu início, eu trabalhei por um tempo num salão e acabou meu tempo ali. E eu comecei a trabalhar dentro da minha casa, na varanda. E eu lembro que no meu início eu acordava cedo para lavar banheiro, porque eu não tinha lavatório. Então, eu tinha que me preocupar com o banheiro. E assim, como na minha casa eu divido o espaço com meu pai, minha mãe, meu filho, eu tinha que pensar se eles tinham deixado roupa suja, porque é um hábito da gente. A roupa suja no banheiro, se o box estava limpo, eu falava, meu pai, como é difícil empreender. Não vou mentir, eu pensei até em desistir. Sim. De início, eu pensei em desistir, mas quantos nós ouvi? E assim, eu tenho um filho. E quando eu parava para ouvir que, tá bom, seu currículo é ótimo, a gente vai te chamar. E no final me chamava, eu falei, eu vou empreender. Vai dar certo? Eu não sei, mas eu vou tentar. E fui com medo mesmo. E para quem acha que o empreendedor já começa com uma quantidade de funcionários, está enganado. Está enganado. Quem acha que ser empreendedor não vai ter multitarefas, está enganado também. E é de verdade muito difícil. E falando em dificuldade, me conta aí, qual foi o momento mais difícil que você passou aí nessa trajetória desses 9 anos? E quanto tempo você tem empreendendo? Empreendendo vai fazer 4 anos. 4 anos. Então, vamos falar de 4 anos. Não vamos falar do tempo de profissão, não. Em 4 anos, qual foi o momento mais difícil que você passou? Olha, quando no início mesmo, assim, você sublocar é muito difícil. Você vai, né? Mas, assim, a parte que a outra pessoa não se encaixa junto com você. Calma aí. Você não, assim, dividiu o espaço? Dividir o espaço, sublocação de sala. E assim, eu queria de uma forma mais certinha, e aí não era daquele jeito, e chegava e não tinha alguma coisa. E assim, pra gente que está começando,
é bem complicado você começar no básico, você não conseguir alinhar por causa da outra pessoa, não por conta de você, sabe? Mas essa parte foi bem difícil. E quando os clientes falavam assim, Natália, não gostei desse lugar que você tá. Aquilo ali doía. Poxa, essa salinha é muito pequenininha, porque era realmente muito pequena. Mas era o meu início. E aí, tá bom, Natália, eu não vou conseguir mais não. E aí eu ficava, gente, será que é isso mesmo? Aí eu pensei até em desistir também, porque se não tem cliente, como é que eu vou atender? Se ele não vir por conta da minha sala, como é que eu vou fazer? Sim. Mas aí, conforme foi passando o tempo, eu ganhei pacientes novos. Essa foi a parte melhor disso tudo, que foi começando a vir gente nova, foi indicação, e eu estava dentro de um shopping. Então, eu fiz amizade com o pessoal do shopping. Então, isso me ajudou muito, porque os meus pacientes, vamos botar assim, 60% foi, mas o restante não foi. E quando a gente está começando assim do zero, a gente precisa que 100% pelo menos vá. E aí não foi o que aconteceu. Mas fiz amizade com o pessoal do shopping e foi esse pessoal que foi me ajudando. As recepcionistas, então, foi primordial. E aí foi começando a ter bastante pacientes. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, nessa sala de sublocação, eu consegui ir para uma sala maior, que é a que eu estou hoje. Aí, esses pacientes que não ficaram comigo naquela época... Voltaram? Voltaram. É sempre assim. Voltaram. É sempre assim. Natália, que espaço maravilhoso, bem amplo, bem claro. Falei, Meu Deus. Tá vendo? Ninguém vê a dor do Ninguém começa, não tem como, né? Começar assim, grande, num espaço maior, não dá. Tem que fazer um caixa primeiro para poder ir para um lugar maior, um lugar melhor, uma localização melhor. Não tem jeito, não tem como começar grande, né? Não tem como começar nem com o celular bom, já começa por aí. Até para você gravar uns stories, um vídeo, eu gravava, se você for olhar lá no meu Instagram, você vê os vídeos, é misericordioso. Mas era o que tinha e não tinha o que fazer. Eu não tinha iPhone, muito menos um telefone bom com uma qualidade boa. Não tinha. Aí o que eu fazia? Eu chegava para cliente e falava, amiga, qual o seu aparelho? Aí ela, um iPhone. Eu falei, posso fazer as fotos do seu cabelo? Aí ela, claro! Inclusive, eu cheguei a fazer um trato com uma cliente minha, que eu falei assim, eu faço o seu cabelo uma vez na semana e você deixa eu criar conteúdo no seu celular. Boa. E foi assim que eu comecei, gente. Ninguém começa com um telefone bom, não. E foi graças ao meu trabalho que eu comecei a investir em bens materiais. Exatamente. A gente investe em curso, a gente vai pensando num cantinho para o cliente com qualidade, para ele poder se sentir confortável. A gente vai pensando em investir num telefone, que hoje as redes sociais, ela é o nosso portfólio. A gente vende muito no boca a boca? Vende. Mas hoje é essencial a gente ter um portfólio e as pessoas vão até lá para poder conhecer quem é a Natália. Exatamente. O que a Natália faz, qual é o tipo de trabalho da Natália, se a Natália é simpática, se não é. E ainda temos que passar por esses julgamentos, além de toda a dor do empreendedorismo, né? Exatamente. E você faria algo diferente, Nath? Olha, não faria não. Eu acho que tudo que eu passei foi para... Tudo cooperou para o bem, né? Exatamente. Foi para me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Porque eu passei por tudo isso, ouvi muito não, porque eu queria fazer a graduação e aonde eu trabalhava achava que não tinha necessidade, porque eu já era técnica, já trabalhava. E aqueles nãos lá atrás foi ótimo. Né? Somou. Soma para o futuro. Só me deu mais vontade de estudar. E eu fiz com isso, apareceu uma oportunidade, né, de fazer uma especialização na Espanha. E para mim foi o divisor de águas no meio disso tudo. Porque eu fui fazer essa especialização, um treinamento, e fiz a parceria com essa empresa. Então, meu consultório hoje é uma unidade dessa empresa no Brasil. Então, o não lá atrás serviu para estudar bastante, porque se eu não tivesse feito a graduação, eu não tinha conseguido fazer esse treinamento e não estaria fazendo parte da empresa hoje. Então, valeu super a pena tudo
tudo que eu passei valeu super a pena. A gente costuma olhar para trás e ver um pouco de dor quando a gente conta a nossa história. Mas, ao mesmo tempo que ela nos traz dor, ela também nos traz muita força. Porque só da gente não ter desistido, só de você não ter desistido todas as vezes que seus pacientes desistiram, né? Porque eles desistem da gente mesmo. Já traz uma força enorme pra gente no nosso dia a dia. E me conta, ficou alguma lição pessoal? Pessoal, olha, eu penso que o que fizeram me fortaleceu como pessoa, sabe? Como mulher, me fortaleceu bastante. E se acharam, não sei, né? Se iria me atrapalhar, me ajudou e muito. Só fortalece. Fortaleceu demais. Literalmente. E assim, eu costumo falar para as minhas clientes, quer em outro profissional, tá tudo bem. Sim. As portas estão abertas, estou aqui. E eu tive algumas, né, que realmente vão e faz parte do processo da gente. E outras que ficaram até hoje. Sim. E essas que ficaram, é incrível ver o quanto elas me apoiam. Eu creio que com você também seja assim. E assim, se eu colocar uma xícara nova, elas falam, nossa, comprou uma xícara? Nossa, você tá chique, você botou uma xícara. Então, assim, todo o processo da gente faz parte. Nos fortalece. E não é fácil. Nossa, que... faz lembrar até o meu início também. Foi muito doloroso. Mas serviu. Tô aqui lutando também para conquistar um espaço no mercado. Creio que você também. E, nossa, muito bom saber. Porque a gente acha que podologia, algumas pessoas pensam que é só desencravar um pé, né? Uhum. E mal sabe que tem uma massagem. Inclusive, eu fiz recente minha unha do pé com uma podóloga. E ela me falou assim, você tá com um problema nos rins? E ela só fazendo uma massagem no meu pé e eu fiquei assim, como assim eu tô com um problema nos rins? Aí ela, e isso aqui? Você tá tensa? Tem como saber. Eu falei, nossa, como que a mulher só foi fazer a minha unha do pé? Aí ela ainda tá cursando a podologia e ela foi descobrindo várias coisas. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou beber água. Vou beber água, que não é possível. Uma massagem, tô tensa. Gente, eu falei, pra fazer a unha do meu pé, agora eu vou ter que relaxar esse nível. De tipo, vim pra... Cheguei nela assim, tranquilona. E a profissão vai muito além. Vai muito além. E antigamente, as manicures, elas desencravavam. Hoje, elas não desencravam mais. Elas falam, olha, isso daqui é com uma podóloga. E é muito bom. Eu tenho muita indicação. Isso é muito bom mesmo, porque uma profissão que antes a manicure fazia tudo, hoje ela tem uma segunda profissão. Cabe ela estudar ou não, cabe ela indicar também. Exatamente. Isso é muito bom. No próximo bloco, teremos algo diferente. Teremos um conteúdo a mais aí. Fique com a gente. O assunto está muito gostoso. E eu vou pedir para vocês curtirem, comentarem de qual cidade você está nos ouvindo ou nos assistindo. E comente também para a gente poder estar aqui no próximo bloco. Seus cílios não duram o tempo que deveriam? Sente irritação ou acúmulo de sujeira? Pode ser que você não esteja usando o produto certo. O Light Mousse da RL Materiais foi desenvolvido para uma limpeza profunda e delicada, removendo tudo que compromete a fixação da cola e ainda prevenindo irritações. Com D-Pantenol na fórmula, ele hidrata enquanto cuida dos seus cílios. Experimente essa inovação e sinta a diferença. Peça agora pelo QR Code. Voltamos. Bem animada, né? Que a gente tá nessa conversa aqui. E agora o assunto vai ficar um pouco melhor, porque além da vida da Natália, é empreendedora, é empresa, CNPJ ativado. Eu vou ativar um pouquinho do CPF dela. E, Nath, eu gostaria de saber o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Olha, no meu tempo livre, eu amo viajar. Ai, adoro também. Amo viajar. Quando dá, também vou na praia. E, por incrível que pareça, estudar. Estudar me relaxa. Fico muito bem. Todo mundo, às vezes, vai assistir, né, Netflix, né? Mas eu não.
Eu não vou Muito mentir pra difícil. você, não. Eu tô aprendendo a ver série agora. Uma cliente Muito chega lá difícil falando, eu tô assistir. acompanhando uma série tal, tô vendo uma série tal, eu tô tentando. Aí eu criei um modo pra ver série. Eu boto na televisão do espaço e vejo com elas, porque eu tô tentando, gente. Eu juro que eu tô tentando. E é muito bom a gente ter esse tempo de qualidade. Viajar um pouco, porque o CNPJ tá ativado o tempo todo. E a gente que é empreendedora, a gente não para. Não para. A gente está sempre pensando. E eu creio que você também está em alguma viagem e alguém fala, tô sentindo uma dor no pé. Uhum. Eu já falo, meu Deus. Na verdade, eu ando, né, reparando as pessoas, né? Como é que estão andando na rua. Não julgamos. Ouvimos e não julgamos. É justamente sobre isso. A gente acaba observando cada Sim. passo das pessoas. Você E é como- passos, né? Eu sou Exatamente. cabelo o tempo todo. Eu fico reparando. Eu fico, meu Deus. Mas enfim. Mas é bom, é bom. Faz parte da gente. O CNPJ tá ativado o tempo todo. 24 horas. E me conta, como que você se vê daqui a 5 anos? Pode ser, Natália, vida pessoal, como pode ser, Natália, empreendedora também. Olha, eu me vejo com uma empresa maior, com uma loja de produto, de podologia. Além de gente, é mais de um CNPJ, tá? Pois é. Porque Mais tá de um achando pouco. CNPJ, ela tá achando pouco. A vida dela tá muito calminha. Calma aí, tá Deus arrumando mais uma observando coisa. isso. Calma aí, tá muito calma. Eu me vejo assim e viajando mais na vida pessoal. Eu amo viajar demais. Às vezes não dá tempo, né? A correria do trabalho. Querer cumprir, né, a agenda. Às vezes não dá tempo. Mas daqui a uns 5 anos está mais tranquilo, assim, conseguir viajar mais. E hoje a sua agenda funciona de segunda a sábado? Você segunda tem a umas sexta, folguinhas aí durante a De segunda semana? a sexta. Hum. E 2 sábados por mês. Uou. Consegui. Gente, calma aí, que ela tá em outro nível. Ela tá literalmente em outro nível. Ela tem umas folgas aleatórias assim no mês programadas. Consegui. Programadas. E me conta, se você tivesse que viajar para algum país, qual seria? Você já me contou que foi. Eu Deu fui um pulinho pra- ali rapidinho. Fui na Espanha. O próximo que eu quero ir é próximo, né, da Espanha, é Paris. Nossa. Mas aí agora me tira uma dúvida. Você gostaria de ir para estudar ou para passeio? Passeio. Dessa vez passeio, porque foi bem corrido. A Espanha deu para ir em alguns lugares, né, visitar, mas foi muito pouco, porque eu fui para estudar mesmo, né, então não deu para passear muito. Mas agora eu quero ir para passear 100%. Oh, meu Deus. Vamos lá. Nath, se você tivesse que incentivar uma mulher hoje, o que você falaria para ela, assim, de início? Comece do jeito que puder. Não se preocupa se o espaço está bonito, se o espaço não está. Arruma do jeito que puder e comece. Tenho até uma conhecida minha, Natália, mas meu telefone não dá para gravar direito, não tira uma foto boa. Comece desse jeito. Começa dessa forma. Eu comecei e eu fui ter iPhone ano passado. Então, comece do jeito que puder. Porque a maioria, eu acho que é da mulher mesmo já, a maioria se preocupa muito com a estética primeiro. E não dá para, no início, se preocupar com a estética. Do lugar, de como vai fazer, de como vai começar. Enfim, não tem como. Tem que começar do jeito que tiver, do jeito que puder. Porque se olhar na internet como que a colega está trabalhando, não vai começar nunca. Nunca mesmo. Nunca vai começar. Então, comece do jeito que puder. E eu costumo falar para as pessoas, né? Hoje elas veem a gente arrumada, veem a gente com cursos, com material bom, mas elas não sabem como que foi difícil para a gente conquistar cada coisa. Cada objeto, cada espaçozinho no nosso cantinho. Eu amo o lugar que eu atendo hoje, o meu estúdio, mas as pessoas não sabem que depois que eu saí do salão, que
porque eu tive um período que eu trabalhei num salão no qual também nem sabia que eu ia entrar nessa área da beleza desse jeito. Eu gostei, tive uma oportunidade, gostei, e comecei a investir nessa área, mas eu tive que pagar um seguro bolsa de uma marca aí, no qual me dava um auxílio para eu poder conseguir andar com as minhas coisas. Caso acontecesse algo na rua, eu não perder tudo de mão beijada. Então, assim, a gente tem um início no qual a gente anda com a nossa bolsinha, feliz da vida, atendendo, dando o nosso melhor. E, às vezes, era sol, chuva, frio, temporal de Rio de Janeiro. E a gente ali empreendendo com orgulho, com um sorriso. E as pessoas, elas veem hoje a gente... Dessa forma, vê a Nath com o consultório dela, com um patrocínio bom, viajando, mas eles não param para ver o nosso início. Porque no início, não sei se foi com você, mas comigo, poucas pessoas acreditavam. Sim. Poucas pessoas falavam assim, ai, Pamela, mas não é melhor você procurar um emprego de carteira assinada? E eu ficava assim, gente, eu tenho um filho. E todas as vezes que eu falava assim, meu currículo é esse, minha experiência é essa, e eu sou extremamente comunicativa. Então, quando eu falava assim, a pessoa falava, nossa, que máximo, que não sei o quê, que não sei o que lá. E no final, tá, mas você tem filhos? Tenho. E aí, como que faz? Como que dá início? Como que termina essa história? E eu falava, eu tenho rede de apoio. Então, o não deles foi necessário para eu estar aqui hoje. E assim, eu tive o meu início de carregar a minha bolsa, de atender a domicílio. Ouvi algumas gracinhas também. Teve um atendimento que eu fiz, que a cliente falou para mim, eu não quero cabelo no chão. Como que faz, gente? Como que faz para não ter cabelo no chão? Impossível. Pois bem, tive uma outra que falou para mim, eu não quero que você faça uma feijoada da minha orelha. Falei, gente, o que ela tá pensando? Qual foi o tipo de profissional que atendeu ela? Então, assim, algumas coisas que a gente ouve no nosso início, que hoje a gente ri. Mas no dia eu fiquei extremamente chateada. Eu falei, eu tenho que andar com aspirador de pó, com uma vassoura agora? Fiquei assim, refletindo, mas foi essencial pro meu crescimento. E toda vez que alguém vê algum empreendedor, alguém saindo com uma bolsinha para atender, lembre-se que pode ter um futuro brilhante, porque ela está correndo atrás. Exatamente. E é muito essencial o início da gente. Não fiquem com medo, assim, de... eu não tenho um espaço bonito, eu não tenho um material de qualidade. Gente, é um processo, é um tempo para todas as coisas. Respeitem o processo de vocês, porque Natália não começou do nada, Natália não foi para a Espanha do nada, Natália teve um início doloroso, um início que hoje ela ri, mas todo mundo precisa passar por esse processo, né? E a internet hoje acaba que é um meio de comunicação muito amplo. Hoje a gente tem... um portfólio aberto, os nossos perfis são abertos, então qualquer um vê. Então, não se iludam com a foto da Natália na Espanha, não se iludam com a Pamela hoje no Pod, porque todo mundo tem no Empúria Pod, tá, gente? Todo mundo hoje tem uma história para contar, tem uma bagagem. Então, assim, não se preocupem com o espaço bonito, não se preocupem com o material bonito, comecem com o que vocês têm hoje. Saiam do lugar, se movimentem para vocês poderem começar a empreender, criar um CNPJ novo. Então, assim, não se preocupem com o celular, com a imagem bonita, se preocupem em entregar aquilo que vocês realmente vivem. E é essencial. Nath, quantos cursos a mais você vai querer para esse futuro, esse 2025? Olha... Já tem alguns programados. Eu costumo falar que a gente não faz um curso só e fica estagnado ali, gente. Não dá. Já tem uns congressos para comparecer. Em julho tem aula presencial de um curso que eu estou fazendo em agosto. Tem congresso em setembro. Tem outro em novembro. Então, eu estou... Não, sempre ativa. A gente está em abril, né? Aí para conversar com o empreendedor. Bom, já estou pensando em novembro. Sim. Em novembro, eu também. Eu também estou pensando em novembro já. E eu fico assim, gente, calma aí. Eu estou acelerada demais? Exatamente assim. Eu dou aula, né? Sou instrutora hoje. E semana passada eu estava conversando com as minhas alunas que eu falei assim, vocês têm que pensar já na ação de junho. Aí elas, que isso, gente? Eu falei, gente, já tem festa junina. Mas calma aí, Dia das Mães. Calma aí, você não projetou nada pro Dia das Mães ainda? Aí tu fica, caraca, como assim? Não tem uma ação? Porque a gente que é da área da beleza, a gente cria muitas ações, né? Ação de Dia das Mães,
Dia da Mulher, Outubro Rosa, Dia das Crianças. Quem não tem público infantil, eu acabo tendo. Então, eu acabo criando o Dia das Crianças do meu salão. Então, eu fiz um chá para as crianças, para as meninas, e foi muito legal. Mas, assim, a gente está sempre pensando além. Sempre. O empreendedor que está pensando em ficar no cantinho dele, morrendo ali pro resto da vida ali quietinho, tá enganado. Não rola, gente, não rola. E o empreendedor que não pensa em gerar emprego, não tá pensando de certo, não tá. E assim, somos mulheres fortes e que passamos por alguns processos da vida e que são essenciais, são as nossas escadas. E se a gente tiver que voltar alguns degraus também, não tem problema, faz parte da nossa vida. Não é vergonha descer. A gente continua subindo cada dia mais. E, cara, é muito bom saber que existem outras mulheres que têm uma história de vida parecida com a nossa. No final, só muda a casa. Exatamente. No final, só muda a casa. E me conta aí, além desse tempo que você tira, essas folguinhas que você tira aí, o que a Natália mais gosta de fazer na folga? O que a Natália mais gosta de fazer na folga? Porque se me perguntar assim, Pamela, o que você mais gosta de fazer... O que eu mais gosto de fazer na folga, pra ser bem séria, dormir. Cara, eu não consigo, eu fico agitada. Dormir. Caraca. O empreendedor não dorme. Não dorme. Então, se tiver uma brecha, eu quero dormir. Eu amo dormir. Eu preciso aprender a dormir. Eu não consigo, gente. Eu não durmo. consigo. Eu durmo. Eu sou doida. Se tiver uma brecha, tô dormindo. Caraca, cara, eu preciso aprender a dormir porque eu não desligo. Eu sou aquela que, quando viaja, sentou no assento do avião, já foi. Ai, meu Deus. É o cansaço. Bom, Natália ama dormir e eu, com tempo de folga ou não, eu tô comendo. O tempo que eu tenho para investir em comida, eu tô comendo, eu tô fazendo, eu amo comer. Eu prefiro dormir, me alimenta. Gente, nem só de trabalho se vive um empreendedor, hein? Nath, vamos lá. Qual é a mensagem que você quer deixar pro seu público hoje? Olha, que a vida é difícil, mas que tudo que você passa no processo faz parte e que, se você sonhar, consegue realizar, mas que precisa respeitar todo o processo, ter paciência, ter calma. É difícil? Tem hora que nem eu mesmo, né, quero esperar, mas tudo faz parte do processo. E sem religião, né? Mas assim, eu oro muito, eu peço muito a Deus força, sabedoria, porque tem hora que você fica assim, gente, mas e agora? Qual o próximo passo? E aí vem uma sabedoria assim rápida e você consegue ir adiante. Então, respeite o processo, sonhe que vai realizar, com certeza, de alguma forma. Só correr atrás que com certeza realiza. E não é no tempo que a gente quer. Não é. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E a gente tem que aguardar. Pode ser que seja daqui a 1 mês, 2 meses. Exatamente. Como pode ser que seja daqui a 1 ano, 2. A gente não sabe do tempo de Deus. Mas costumo falar muito isso também. E a frase que eu tenho repetido para todas as pessoas ao meu redor é que a gente, para ficar de pé, a gente precisa de fé, independente da religião, mente, que a terapia, hoje a gente está muito doente. E o empreendedor, ele acaba vivendo um mundo muito acelerado. Além do CNPJ, além do CPF, a gente ainda tem o cliente. Uhum. Que a gente acaba tendo um contato maior, alguns a gente tem uma afinidade mais forte, às vezes eles passam por algum problema e a gente se preocupa com isso. Então, além disso tudo, a gente tem que ter uma mente tranquila. E o corpo, porque a gente não para. Hoje você está desfrutando de algumas folgas, mas por muito tempo você viveu aceleradíssima. Muito. E é o início. É o início. Chegar em casa meia-noite, 1h e vamos Sem comer. Sem comer. Muitas das vezes alguns perrengues que a gente passa no dia a dia. Vai comendo lanche e vambora. Pois é. E assim, quem pensa que o empreendedor hoje vive uma vida tranquila, tá errado.
Então, Nath, foi um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada. Eu tô muito amei. feliz pela sua história, muito feliz porque mais uma pessoa também andou com uma bolsinha por um tempo. Andei. Nada que tem hoje é de mão beijada, e isso é muito bom. Eu te agradeço por você estar aqui, te agradeço por você contar a sua história, que vai servir de motivação para outras mulheres. Como você disse, as pessoas se preocupam muito com o telefone e mal sabem que vai além disso. Muito além. Gente, comecem a vender no boca a boca, indiquem a amiga de vocês. É o início dela, respeitem o processo também. Vamos acabar com esses julgamentos, que as pessoas julgam muito o início. Sim. Ah, porque não se veste bem, porque é isso, porque é aquilo. Parem de olhar para o lado superficial das coisas, comecem a olhar para o interior, porque é muito importante. E muito bom estar aqui novamente com você. É um prazer enorme mesmo. Deixa seu arroba aqui pra gente, para as meninas poderem seguir você também. Meu arroba é podóloga Natália M. E sou especialista em palmilhas, em chinelo terapêuticos. Marque seu horário. Você dá aula, Nath? Olha, aula ainda não. Eu estou começando da mentoria. Então, para quem tem interesse, aproveitem para poder ter uma mentoria com essa braba, porque não é só a parte de podologia, né? Não. Ela tá além disso. Isso aí, muito além. Gente, muito obrigada por vocês ficarem com a gente nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês querem ver aqui de novo. Se vocês também querem ver a Nath. Isso aí. O nervosismo da gente está aqui, porque não é o nosso lugar. Porém, temos muito assunto para contar para vocês. Espero que vocês comentem aí novamente e que a gente se veja nos próximos episódios. Um beijo!